Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Abaixo tem um gráfico que relaciona a temperatura de 50 gramas de uma substância que inicialmente está no estado de vapor, com a quantidade de energia cedida por ela através do calor. Com base no gráfico, analise as afirmativas abaixo. Número 1. O calor latente de condensação da substância é menos 480 calorias por grama. Pois bem, pessoal, então vamos já verificar essa primeira. Vê-se que inicialmente a substância encontra-se a temperatura de 150 graus Celsius e à medida que vai cedendo calor, sua temperatura diminui até 90, tá? Onde essa diminuição ela para, mas continua cedendo calor. Isso por quê? Porque nessa etapa aqui está havendo a transição do estado de vapor, do estado gasoso, para o estado líquido, ou seja, está ocorrendo a condensação, né? E para saber o calor latente, né, usaremos a relação quantidade de calor latente igual a massa vezes calor latente de condensação, ok? Pois bem, o calor latente conseguimos ver através das informações no gráfico, né? Após a substância já ter absorvido 9 quilocalorias, ela começa a sofrer a condensação. Depois de ter absorvido um total de 24 quilocalorias, cedido 24 quilocalorias, desculpa, ela entra totalmente em estado líquido. Então essa diferença aqui, né, é o que vai dar a quantidade de calor latente cedida para o ambiente, né? Ou seja, 24 quilocalorias menos 9, o que nos dá 15 quilocalorias, ok? Ou melhor, 15.000 calorias, certo? A massa a questão informa que é de 90 gramas, 50 gramas. Então façamos agora a divisão. Quantidade de calor latente, que é 15.000 calorias, vai ser igual a 50 vezes calor latente, né? Aqui a gente calculou só o valor basicamente em módulo, né? Pois sempre o final menos o inicial. E lembrando que no gráfico está sendo dado em negativos, ou seja, esse nosso valor aqui encontrado, né, ele é negativo. Acabei esquecendo de colocar o sinal, que como é o calor cedido, a informação será o valor negativo. 50 que está dividindo, multiplicando, passa dividindo. Então teremos menos 15.000 divididos por 50. 15.000 divididos por 50. Aqui podemos simplificar os zeros, fica 1.500 por 50, o que vai dar menos 300 calorias por grama, ou seja, o número 1 está incorreta. O calor latente é de menos 300 calorias, o calor latente de condensação. Número 2. O calor específico da substância no estado de vapor é 3 calorias por grama grau Celsius. Ok, o estado de vapor é o estado inicial, então que compreende aqui, né, as temperaturas de 150 e 90 graus Celsius. E bem, nesse intervalo de temperatura, a substância cedeu de 0 a 9 quilocalorias. Então, para achar o calor específico da substância no estado de vapor, usaremos a expressão do calor sensível. Quantidade de calor sensível é igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. O calor sensível, agora recolhendo as informações, a quantidade de calor sensível vai ser quantidade inicial, final, peço desculpa, menos 9, agora colocando certinho os negativos, menos a quantidade inicial, que é 0.
ou seja, o calor sensível é de menos 9 quilocalorias, ou melhor, menos 9.000 calorias, ok? A variação de temperatura será a temperatura final, no caso 90 graus Celsius, menos a inicial, que é 150. Logo, a variação de temperatura é de menos 60 graus Celsius. E a massa, bem como a questão já informou, 50 gramas, certo? Pois bem, daqui também podemos fazer até uma expressão para encontrar o calor específico direto. Como massa e variação de temperatura estão multiplicando, os dois passa-se do outro lado da equação, dividindo, tendo assim então o seguinte: quantidade de calor sensível divididos pela massa e também pela variação da temperatura, os dois passam juntos, vai ser igual ao calor específico. Logo, o calor específico vai ser 9.000 divididos por 50, menos 9.000 por 50 vezes menos 60 graus. Bem, daqui podemos cortar zeros da equação, com 2 zeros 9.000. Esse negativo também podemos cancelar. E sobra ali uma multiplicação de 5 por 6, que dá 30. E em cima fica 90. Né? No caso aqui, multipliquei o 5 vezes 6. E isso aqui bem dá 3 calorias por grama graus Celsius. Então, a número 2 está correta. Número 3. A capacidade térmica da substância é igual a 150 calorias por grau Celsius. Pois bem, primeiramente, a questão não informa em que estado essa substância deve estar para apresentar, se é no estado gasoso, nessa primeira etapa, ou no estado líquido, nessa segunda etapa, né? Então não tem-se como calcular certamente, né? Mas bem, podemos fazer para as duas ali, tá? Mas igual essa já estaria incorreta, certo? Pois bem, capacidade térmica, faremos para as duas situações. Capacidade térmica, ok, que é dito com C maiúsculo, tá? É igual a massa vezes o calor específico. No caso, como temos uma massa de 50 gramas e, pelo menos no estado de vapor, o calor específico de 3, temos uma capacidade térmica de 150 calorias por grau Celsius. Ok? Agora no estado líquido, né? Segundo estado, temos aqui uma variação de 20 até 90, né? 90 menos 20, e de 24 a 34, tá? Para recolher as informações. Então, isso aqui no estado, né, gasoso. Agora, no estado líquido, temos uma variação de temperatura de 20 menos 90 graus, o que resulta em menos 70 graus Celsius, e uma quantidade de calor cedida de 34 quilocalorias menos 24 quilocalorias, ou seja, quantidade de calor cedido de 10 quilocalorias, ou melhor, 10.000 calorias, que aqui é outra forma de calcular a capacidade térmica, né? Capacidade térmica, ela é também a quantidade de calor divididos pela variação da temperatura. Ou seja, 10.000, ou melhor, menos 10.000, foi o valor cedido, divididos por menos 70. Podemos simplificar os zeros da equação.
né? Temos sinaizinhos aqui. Temos 1000 divididos por 7. Tá? Vamos ter aqui 1000 divididos por 7. Que isso aqui é igual aproximadamente, né? Fazendo a divisão. Aproximadamente 142, tá? Calorias por graus Celsius, o que não é 150, né? É um valor um pouco menor. Mas bem, para essas duas situações, como a questão não está informando em que estado, né, a capacidade térmica tem esse valor, né, então não tem como eu poder afirmar, né, a número 3. Então eu tenho que considerar ela errada por falta de informação. Se falasse capacidade térmica da substância no estado de vapor, aí ok. 4. A quantidade total de energia cedida para que o corpo atinja a temperatura de 0 graus é 44 quilocalorias. Pois bem, 44 quilocalorias está aqui. E nesse ponto sua temperatura é de 20 graus Celsius e aparentemente ela ainda está mudando de fase, né? No caso de líquido para sólido. Então ela ainda, aqui teoricamente, ainda não teve toda a sua amostra em estado sólido. Logo então precisaria de ceder mais calor para conseguir, né, chegar a 0 graus. Então a número 4 também se torna incorreta. Ficamos com apenas a número 2, letra D. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!